agarrado com aquelas criancinhas deles, antes de morrer, aquele sangue passando por meio do joelho da gente. Pegou o esquina num braço e outro no outro, e o terceiro meteu a faca na barriga, assim, destripou tudo o homem. O nome se deve ao território contestado há muitos anos pelos dois estados no Supremo Tribunal Federal. A Guerra do Contestado foi o maior conflito social do Brasil no século XX. Morreram mais de 1.000 soldados do Exército, policiais militares do Paraná, Santa Catarina e 8 a 10 mil civis. A maioria deles caboclos, moradores dos sertões repletos de araucárias do sul do Brasil. É possível identificar diferentes causas e em diferentes contextos também, associadas aí aos conflitos, associadas principalmente às consequências que teve a Guerra do Contestado, envolvendo desde a violência, o número de mortes, o genocídio, como se fala, para a região, né, que até hoje traz marcas visíveis da tragédia que acontece no início do século XX por aqui. A construção da estrada de ferro São Paulo-Rio Grande foi um dos estopins para o início da revolta dos caboclos. O grupo multinacional, comandado pelo empresário norte-americano Percival Farquhar, recebeu a concessão do governo federal para construir a ferrovia e explorar uma faixa de terra de 15 quilômetros de cada margem da estrada. A companhia norte-americana Highway Company Colonization trouxe imigrantes alemães e italianos e instalou na região a maior madeireira da América do Sul, a Lumber, com sede e serraria em Três Barras e filial em Calmon. A madeira era levada por um ramal ferroviário até o porto de São Francisco do Sul, onde era exportada. E todo o comércio passa a ser executado pela recém-instalada ferrovia. Então veja que há uma conexão, que há um projeto sincronizado entre a construção da ferrovia, a exploração comercial da madeira, o comércio da madeira e todo o movimento e o projeto colonizador que vai acontecer na região do Contestado. Poceiros que moravam há décadas na região foram expulsos por capangas da empresa. Milhares de trabalhadores demitidos após a conclusão da obra engrossaram o movimento de revolta. Despeja, expulsa, queima o rancho, age com violência. Numa situação assim, os moradores, as pessoas que já estão aqui, entram em desespero. A fé, o messianismo e o fanatismo religioso dos caboclos foi outro combustível para acender a fogueira. Esse povo começou a seguir os monges que perambulavam pelo sul do Brasil. Pelo menos 3 monges passaram no interior de Santa Catarina, na região do Contestado. O primeiro monge, João Maria de Agostini, teria passado aqui no município de Água Doce em 1850. No local funciona esta igreja hoje em dia. E aquela é uma fonte onde os fiéis depositam a sua esperança em curas milagrosas. Tem gente que você tem ferida, tem coisa, vem ali e você lava com aquela água. Eu já vi gente se lavar até o joelho, né? Que tem dor no joelho, você lava e diz que se cura. Então, essa água é milagrosa. Então tá certo, você acredita nisso? Sim, tá certo. Já pensou que não? O terceiro monge, José Maria de Santo Agostinho, fazia curas na região de Campos Novos e Curitibanos. A mulher do Senhor Henrique de Almeida levanta, se ajoelha aos pés do monge e agradece. A presença do monge desagradou o coronel Albuquerque, que era prefeito de Curitibanos e temia a instalação de uma monarquia. Ele alertou as autoridades de Florianópolis, que enviaram um destacamento da Polícia Militar de Santa Catarina. O monge guerreiro formou o Exército Encantado de São Sebastião. O caboclo, né? Ele era movido pela fé, essa questão messiânica, como a gente diz assim, do caboclo, que ele se tornava, se ele morresse, ele se tornava também um soldado de São Sebastião, da questão do sebastianismo. Para evitar um combate, José Maria cruzou o Rio do Peixe e se instalou no Irani, que pertencia ao Paraná. As autoridades se alarmaram com a presença de homens armados e enviaram o regimento da Polícia Militar do Paraná, chefiadas pelo coronel João Gualberto. Ele saiu de Curitiba de trem, passou por União da Vitória e dividiu a tropa. Coronel Domingos Soares, prefeito de Palmas, enviou um bilhete de João Gualberto para o monge sair do local. O monge José Maria diz o seguinte: não precisamos brigar porque não somos intrigados. Não vamos fazer injustiça, matar quem não é culpado. E o João Gualberto, ele responde:
Entre outras coisas, que eu já trouxe até as cordas e vou levar todos amarrados. A Batalha do Irani é considerada pela maioria dos historiadores como a primeira da Guerra do Contestado. Na madrugada de 22 de outubro de 1912, os homens de João Gualberto chegaram nos campos do Irani. Mas antes, quando atravessaram um riacho nos Campos de Palmas, o soldado Paixão se assustou com o relinchar de uma mula e deixou cair na água a munição da metralhadora Maxim. O João Gualberto fez um teste. Pelo que tudo indica, um pinheiro de 12 polegadas, a metralhadora atorou, derrubou esse pinheiro. Tamanho era a potência, o poder dessa metralhadora. Os caboclos atacaram com grande ferocidade e desorganizaram as colunas oficiais. Os 2 líderes morreram na batalha. O monge foi morto a tiros. Os caboclos partiram com mais fúria para cima de João Gualberto, morto a tiros e golpes de facões, nesse local, onde haviam pés de butiás. O soldado Rosa acerta o monge José Maria, que cai prostrado por essa bala. Quando os caboclos percebem que o monge acabou morrendo, os caboclos observam, identificam o João Gualberto pela farda, que era diferente, e vão para cima do coronel. E eles gritam: piquem esse desgraçado, ele é o culpado de tudo. Nesse cemitério esteve enterrado por alguns dias, cerca de uma semana, um pouco mais, o coronel João Gualberto. Depois o Paraná, entendendo ser melhor, acaba transferindo o corpo dele para Curitiba. Então o corpo dele é retirado daqui do cemitério, colocado numa carroça, o corpo coberto com sal. E ele é levado até Palmas, onde tem um pequeno velório ali, e depois transferido para Curitiba, onde tem um enterro, né, com todas as honras que um cargo, né, uma pessoa do cargo da importância que ele tinha, merecia na época. Não houve tempo para enterrar os mortos. O corpo de José Maria está até hoje nesta cova rasa no Irani. Perto dali estão os corpos de outros 21 homens mortos na batalha, 10 soldados da Polícia Militar e 11 seguidores do monge. É a vala dos 21. Fabrício, né, vendo os corpos ali, achou por justo fazer o sepultamento. Mas como era um número considerável para a época, né, ele trouxe o corpo das pessoas aqui no banhado, porque era um local mais fácil para ele cavar e assim poder enterrar o corpo então dos soldados e também dos caboclos. Foi feita uma vala comum, onde tanto caboclo como também soldado foi enterrado junto. Durante o combate, irmãos contra irmãos lutaram e foram recolhidos e jogados todos juntos nessa mesma vala. Ou seja, todos lutaram por uma causa, mas cada um morreu por um lado, do outro, aí se abraçaram tudo no mesmo, pelo menos na morte, ficaram abraçados, se na vida não conseguiram se abraçar. 105 anos depois, no aniversário da batalha, um gesto simbólico selou o acordo de paz entre o município de Irani e a Polícia Militar do Paraná. Netos de ex-combatentes e soldados mortos na batalha se encontraram numa cerimônia emocionante. Eles vieram com o pessoal da polícia e foi um momento bem emocionante. Naquele ano já, né, que foi feito uma coisa assim, um acordo simbólico, né? Tá aqui o acordo, né? Pode falar. Acordo simbólico entre a polícia do Paraná e o município de Irani. A história da Batalha do Irani foi declamada em verso e prosa pelo escritor, músico e professor Vicente Teles, neto de ex-combatentes. Ele morou por muitas décadas ao lado da BR-153, perto do local da batalha. Todos os anos, a cada dia 22 de outubro, ele comandava uma encenação com grupos folclóricos e crianças, até sua morte em dezembro de 2017. A mãe se condói, abraça o filho, chora com ele e devolve a ternura do olhar. Vicente é a nossa base histórica, era um grande amigo, que, né, foi uma perda irreparável para o nosso município e para nós também. No começo dos anos 2000, o governo do estado de Santa Catarina começou a construção de uma concha acústica para servir de palco para as encenações artísticas no local da batalha. A obra do arquiteto Iris Lopes da Silva foi abandonada depois por 20 anos. É muito triste ver as coisas assim. O que precisa é ter um pouco mais de vontade política nos administradores públicos, tanto municipais, quem sabe como estaduais e federais, para que as coisas possam acontecer. Em 2019, o então estudante de arquitetura e urbanismo, Leonardo Gazzoni, morador do Irani, apresentou um projeto de conclusão de curso universitário para a retomada das obras.
Professor e mestre se reencontraram em janeiro de 2020, em meio às ruínas. Esse lugar aqui está imbuído de muita afetividade que o povo de Irani coloca nesse espaço, mesmo sem ele ter sido consolidado, né? Então é um espaço que, mesmo sem estar pronto, já tem esse compromisso, né, de servir. Se fosse, né? Imagina se fosse, com certeza. Então o meu projeto, na verdade, ele busca manter tudo isso, porque isso aqui é a força original do projeto. Antes da Batalha do Irani, o monge previu que iria morrer em combate e ressuscitar um ano depois, para comandar o exército encantado de São Sebastião. As virgens Teodora, Maria Rosa e Chica Pelega disseram ter visões do monge e organizaram o reduto de Taquarussu. O exército foi mobilizado para debelar o movimento, mas os caboclos, mais acostumados ao terreno, armaram emboscadas na mata e venceram as primeiras batalhas. Quando Taquarussu foi tomado e queimado, os caboclos já tinham se retirado para fundar o reduto de Caraguatá. Mas mulheres, crianças e idosos foram massacrados pelo bombardeio de mais de 700 soldados. A facilidade que o caboclo existia é o conhecimento da mata, conhecimento da parte onde que eles viviam. O exército não tinha essa mesma facilidade. Os caboclos famintos que fugiram de Taquarussu fundaram o reduto de Caraguatá, no atual município de Lebon-Regis. O cerco do exército foi grande e a ordem era a destruição total do reduto. Na batalha de 9 de março de 1914, os caboclos foram liderados pela menina guerreira Maria Rosa, de apenas 15 anos. Ela combatia num cavalo branco e com flores no cabelo. Os caboclos atraíram os soldados para a mata fechada e o combate foi sangrento. Depois da derrota em Caraguatá, as tropas do governo se recolheram em Calmon. Os caboclos enterraram seus mortos e comemoraram a vitória com rezas a São Sebastião e ao monge José Maria. Temos aqui o facão de pau, utilizado pelos caboclos, esse modelo de facão de Guamirim, né, que eles utilizavam para os combates também. Era a forma como eles conseguiam então vencer. Os caboclos atacaram as cidades de Curitibanos e Canoinhas. Em Calmon, atacaram a estação de trem e queimaram a filial da madeireira Lumber. Foi um ataque surpresa, onde o telegrafista, o agente da estação, tentou fazer um telégrafo do ataque, né? Só dando tempo de escrever as primeiras letras, né? Fanáticos aqui. Também armaram uma emboscada para um destacamento do exército que seguia de trem, quando foi morto o capitão Matos Costa. Se entrincheiraram tudo e ficaram esperando. Quando o trem chegou, os soldados começaram a desembarcar, os jagunços foram matando. Diz que mataram tudo 100 soldados. E pegaram o Matos Costa e aturaram o pescoço dele fora e jogaram o corpo num lugar e esconderam a cabeça no outro. Após as primeiras derrotas do exército, o general Setembrino de Carvalho foi convocado pelo Ministério da Guerra para debelar a revolta. Criou 4 colunas com 7.000 homens, metade do efetivo do exército. A linha norte partiu de Canoinhas, a leste de Papanduva, a oeste de Caçador e a sul de uma fazenda. Muitos caboclos e líderes se renderam, como Bonifácio Papudo e Alemãozinho, que deram as informações ao exército. Os soldados cortaram os suprimentos dos caboclos e arrasaram povoados e redutos por onde passavam, com metralhadoras, obuseiros e bombas. Os documentos de guerra estão guardados na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. O surgimento, então, da maior liderança de todas, né, a Deodato Manuel Ramos, o Leodato, um jovem, tinha 20 e poucos anos, né, que assumiu a liderança com a morte do Chiquinho Alonso aqui no combate em novembro de 1914 em Rio das Antas. Ele consegue impor também, ele tinha uma liderança muito forte, muito enérgica. Os caboclos criaram o grande reduto de Santa Maria, que chegou a abrigar 20.000 almas, no limite dos atuais municípios de Lebon-Regis e Timbó Grande. O exército patrulhou estradas e fez trincheiras para impedir o fluxo entre os redutos. Encontrado muitas cápsulas de fuzil nessa região, perto das trincheiras, ali na roça. Então, provando mais uma vez que aqui foi um local de execução. Na localidade de Perdizinhas, até hoje estão preservadas pedras do que seria um forno de cremação dos corpos de mais de 100 caboclos. Seria muito mais triste se a gente não recuperasse esses locais, permitindo que as pessoas conhecessem a história. Então eu vejo assim que é uma forma de uma homenagem às pessoas que foram mortas, a gente recuperar esses sítios históricos. Sem suprimentos e comida, os caboclos passaram a saquear propriedades rurais.
A fazendeira Nercina do Vale Rocha tem 74 anos e diz que seu avô foi morto dentro da fazenda pelos homens liderados por Adeodato. Ela guarda até hoje as balas que mataram seu avô. O corpo está sepultado no mesmo local de sua morte. O meu avô tinha a força do governo, 50 soldados que guarneciam a casa. E o meu avô viu o movimento, achou que era os soldados que ele tinha que dar café. E quando ele levantou, não era soldado coisa nenhuma, eram os jagunços que estavam atacando. Os soldados já tinham fugido. Daí ele saiu para trás da casa e daí tomou um tiro na perna. Ali ele caiu e depois ganhou mais tiros ainda. Foi na Guerra do Contestado que o avião foi usado pela primeira vez em combate e também o primeiro acidente aéreo durante uma guerra nas Américas. Para localizar os redutos no meio da mata, o Exército trouxe 5 aviões do Rio de Janeiro, mas apenas 3 chegaram em condições a Curitiba e seguiram para a União da Vitória. A aviação militar do Exército Brasileiro, ela nasceu aqui no céu do Contestado. Em 15 de março de 1915, os aviões dos tenentes Ricardo Kirk e Ernesto Darioli decolaram de União da Vitória para Caçador, de onde iriam até uma fazenda próxima ao reduto de Santa Maria para lançar bombas e coincidir com ataques por terra. O objetivo era fazer com que encerrasse essa guerra. Entenderam assim os comandantes, os generais, de que teriam que acabar com essa guerra. Então aí vem o uso da aviação, com uma esperança de que encerrasse, que se carimbasse a paz na região do Contestado. Mas os aviadores enfrentaram um mau tempo e não seguiram a linha do trem que deveriam tomar até Caçador. Os pilotos seguiram a estrada de chão para Palmas. Quando atravessaram o rio Jangada, em General Carneiro, perceberam que não havia ponte e sim uma balsa. Darioli voltou para a União da Vitória, mas Ricardo Kirk nunca retornou. Meu avô com a minha avó contavam que o avião deu 3 voltas, estão cortando o trigo, daí não pôde abaixar, estão cortando o trigo, daí ele deu 3 voltas e foi adiante, ele caiu. Daí. Falecida minha avó estava lavando roupa assim para cima e viu o avião rodeando assim, disse que tinha um pinheiro com um galho seco assim, e o avião queria aterrissar na estrada, certo? Tinha acontecido alguma coisa no avião. Começou a rodear assim, em roda do pinheiro, enroscou a asa naquele galho e caiu de ponta para baixo, matou o piloto. E que o destino dele era o reduto de Santa Maria. E que provavelmente ocorreu algum problema no avião ou algum problema no trajeto que fez ele cair. Em março de 1915, os caboclos estavam cercados no reduto de Santa Maria. O coronel Leocádio Pacheco foi um dos oficiais mortos durante a tomada de Santa Maria. Ele estava numa coluna que foi cercada pelos caboclos. Lutércio Pacheco, neto do coronel Leocádio, guarda os documentos do avô em sua casa em União da Vitória. As batalhas duraram vários meses. Mais à minha direita existe ainda um outro riozinho, que é o famoso rio Lava Tripa, onde, conta a história, jogavam os corpos dos jagunços da Guerra do Contestado. Quando o exército conquistou posições nas montanhas, o reduto de Santa Maria foi duramente castigado por obuseiros. Não tiveram como fugir e aí que ocorreu uma das maiores matanças da Guerra do Contestado, que é aqui neste lugar, para nós conhecida como a Batalha de Santa Maria. Maria Simão, a Mariazinha, era uma criança quando teve que fugir com seus pais de Santa Maria, no meio da mata, para não morrer. Gritavam e passavam, nós passando fome, aguentando comer a cinta dos nossos amigos e aqueles bandidos perseguindo toda a vida. Nós tínhamos de correr para o mato, se escapando, pousando embaixo das árvores. Mariazinha tem 114 anos e hoje mora com seu filho Capitulino em Santa Cecília, no Planalto Catarinense. Isso aqui foi lá em Santa Maria. Aqui onde que está a plaquinha, onde que está enterrado os caboclos. Com a queda de Santa Maria, os sobreviventes fugiram para outros pequenos redutos. O reduto foi destruído e Adeodato consegue escapar e fundar mais, ainda 2 redutos depois desse. O último líder, Adeodato Manuel Ramos, foi aprisionado em Canoinhas em agosto de 1916. Depois de 4 anos da Guerra do Contestado, o acordo de limites entre os estados do Paraná e Santa Catarina foi assinado aqui no Salão Nobre Azul do Palácio do Catete, no Rio de Janeiro.
Era 20 de outubro de 1916. O acordo entre os estados foi assinado pelo presidente da República, Venceslau Braz, e pelos governadores Afonso Camargo, do Paraná, e Felipe Schmidt, de Santa Catarina. Em 1917, a Brasil Highway e suas subsidiárias entraram em concordata. Suas atividades foram encampadas pelo estado, menos a Southern Brazil Lumber and Colonization Company, que intensificou a colonização alemã e italiana em Santa Catarina, após a expulsão e quase extermínio dos caboclos. Ainda nos anos 20 continuava a presença da polícia, né, expulsando os caboclos, né. Essa era a chamada limpeza étnica. A limpeza a serviço, né, das companhias, né. Vinha o italiano comprava e a companhia, né, vinha a polícia, vinha o estado e expulsava o caboclo daqui. Mais de um século após a guerra que durou 4 anos e deixou milhares de mortos, a estrada de ferro São Paulo-Rio Grande está completamente abandonada. Historiadores, escritores e produtores culturais tentam manter viva a história da Guerra do Contestado. Eu mesma, né, sendo nascida aqui em Salto Veloso, não tinha conhecimento da Guerra do Contestado. Foi através, eu acho que é fundamental o papel da arte nesse desvelamento, né, da guerra. O espetáculo Exército Encantado ele é uma junção de teatro, dança e música. Que eu assisto a uma peça de teatro e fico chocada. Como assim? Né? Uma guerra dessa proporção, desse tamanho. Está no currículo escolar elaborado pela Secretaria de Educação. A Semana do Contestado ela já faz parte desse currículo. E aqui em Caçador a gente respira basicamente o Contestado, né? A gente mantém um grupo de danças oficial do Contestado. Tem uma dança que é a dança do facão, que inclusive é tombada por lei. Quem viu Chica Pelega, viu chispa de raio clareando o sertão. Quem viu Chica Pelega, viu rasga mortalha piar no sertão.